E que o Penharol tem que voltar a ser independente. Já estamos voltando, esse é o primeiro passo. Queria agradecer você, Craque Neto, Não. porque essa oportunidade de falar de política do clube não é para qualquer um. Não é para qualquer um, porque os caras não querem deixar falar. Eles Não. querem mapear. Principalmente a imprensa. Eles querem maquiar e a imprensa ajuda a maquiar. E interno, a oposição dentro de São Paulo, que às vezes quando quer tomar o poder, fala para influenciadores essa nova mídia alternativa, aí batem na torcida, aí o nosso propósito é unir a torcida. E aí os influenciadores é uma coisa muito louca, que vira um robozinho. Tem interesse, e tudo né? que eles falam parece que vira verdade. Não estou dizendo que não seja importante ser influenciador, não. Para mim só tem um influenciador. Eu. Na minha é Jesus. Nenhum outro influenciador me influencia em nada, nem meu pai. Só Jesus. Então, primeiramente, claro, agradecer a Deus, mas a gente quer agradecer ao nosso presidente de honra, o Negão, de ter autorizado a gente aqui. E ele é um cara revolucionário, e ele é um cara que esses dirigentes, a hora que a coisa tiver que apertar mesmo e resolver, os caras vão conhecer. Os caras vão respeitar os 100 mil, mais de 100 mil torcedores independentes. O que mais vocês estão reivindicando em relação ao que está acontecendo com o São Paulo? A primeira coisa. Com o Júlio Casares, com o Leco, o que aconteceu com os jogadores que foram contratados, do que acontece com o São Paulo, daquilo que o São Paulo está passando, que eu acho que é a pior fase política do São Paulo, do Corinthians e do Santos na história dos três grandes clubes. É muito complexo o assunto, Neto, porque é tão pouco tempo para falar, mas vamos resumir. Claro que é o modelo do pleito eleitoral. Quem manda aqui sou eu, não você. Sim, mas eu falo que é complexo, que tem que ser uma semana. Você pode falar o que você quiser, porra. Fala o que você quiser, porra. O modelo de São Paulo, pleito eleitoral, modelo de governança, isso aí tem que acabar. São 260 conselheiros, né, que eles formaram, eles fizeram isso daí para eles terem a manutenção do poder. Não tem como sair. É uma dinastia de conselheiros, é uma dinastia. Eles não mudam, eles não mudam, não tem como sair. 160 conselheiros são vitalícios. 100 iriam trocar para dar os 260, tem a votação. Mentira, por quê? Porque são 75 só que vão mudar. Porque quando esse mudar, vai ter um coeficiente de voto e vai brincadeira. Então, os grupos se organizam, fazem a votação dos novos conselheiros, só que mais 25 entra naquela conta dos 160. 185 conselheiros que não mudam nunca. E aí, esses 25 são de carteirinha baixa. Sabe aonde acontece isso? É como na CBF. São 27 federações. Já está decidido antes, né? Cada federação tem 3 votos. O São Paulo tem 1, o Corinthians tem 1, o Palmeiras tem 1. Então nunca vai ganhar. Sempre são eles. Sempre são eles. E vai ficar no poder eterno em relação a isso. Você acha que esse é o grande problema que acontece no São Paulo? É o grande problema e nós temos que unir a torcida. O torcedor são paulino não pode ficar a culpa é de um, a culpa é de outro. Pelo contrário, a torcida independente foi quem segurou o São Paulo no ano de 2017. Né? Nós estávamos em 17º lugar, tínhamos 16 pontos. Aquele jogo fático que nós somos com a caravana da torcida com 60 ônibus. Quem que fez isso, Craque Neto? Foi a Independente que idealizou, junto com a Dragões, com a Falange, e nós fizemos a maior caravana. E o importante foi, começou o jogo 3-0 pros caras, viramos 4-3, a torcida pulsou o jogo todo, foi fantástico, graças à Independente. Quando a Independente está na pista, junto com a torcida do São Paulo, isso é um marketing pessoal pro São Paulo. Isso é institucional. Os caras não podem falar que é Independente. A Independente é o 12º jogador, Neto, como as torcidas do Corinthians, do Santos. Tem que estar no estatuto. O clube tem que estar no estatuto que a torcida tem que ser favorecida, assim, ajudada. Não é para favorecer pessoas, as torcidas, para que seja feito esse tipo Deixa eu te perguntar, as outras torcidas organizadas, elas têm o mesmo pensamento daquilo que vocês estão tendo agora em relação a isso? Sim, claro. E como vocês podem interferir nisso socialmente? Por exemplo, eu sou sócio do São Paulo. Eu sou sócio do São Paulo. Entendeu? E eu sei as coisas que acontecem, né? E poucos ex-jogadores são sócios de clubes, né? Qual a ideia de vocês em relação a esse movimento? Esse modelo associativo de clube é centenário. Os clubes foram fundados assim. Então, infelizmente, dá problema. Isso dá problema porque hoje teria que mudar essa maneira de governança. A nossa ideia, o que nós pensamos é que aqueles 10 mil São Paulinos do clube que são sócios, como o Neto, como outras pessoas, tem que se reunir para salvar o futebol brasileiro. Eles têm que votar no São Paulo, tem que fazer, por exemplo, 5 partidos, se dividem lá, eles que estão lá, lançam campanhas, né? Lançam lá candidaturas. Candidatura. Vai ser agora. Agora dezembro. Só que aí lança a candidatura para 5 presidentes e aí passa no conselho. O que é o conselho? O conselho tem que aconselhar, vem do nome, é conselho. Eles não podem definir, eles têm o poder para votar no presidente. O Rogério Caboclo, que foi destituído do cargo da CBF, que foi acusação. Foi afastado por acusado de um escândalo sexual. Ele estava querendo ser candidato, agora parece que não quer ser mais. Você sabe que... mas isso não existe, isso aí tem que ser brecado, isso aí foi a grande pressão da torcida. Quando nós estávamos lá no começo do
do ano agora, que nós fomos derrubar o Casares, a internet inteira ficou. Ah, a torcida não tá, a torcida não vai contra, a torcida tá contra si. Quando ela se posicionou, que era no momento ideal, que nós não estávamos disputando nada, ele caiu. Hoje nós não podemos fazer isso, São Paulo tá caindo. Nós não podemos fazer um Morumbi Zero, não podemos fazer nada, porque a gente luta pelo São Paulo. Aqui é pelo São Paulo, não é por ninguém. Sabe, craque Neto? E aí como que nós vamos fazer alguma coisa? Mas naquela época a gente poderia ter feito. E aí acabou segurando, aí tem a opinião de todo mundo, aí os dirigentes entram no meio, começam a plantar nessa mídia alternativa, os caras começam a falar bobagem e aí colocam contra a torcida. Mas a torcida, que nem eu bato nessa tecla porque é importante, a torcida não deixou cair. A torcida do Corinthians, a torcida do Palmeiras, ajudou em muitos títulos, como a do São Paulo. Mas não seguraram o rebaixamento do Corinthians, os dois o rebaixamento do Palmeiras. A Independente segurou o rebaixamento do São Paulo em 2017, 2013 nós seguramos. E é importantíssimo que regulamente uma participação... E continuem, porque sim. E é importante, craque Neto, que vire uma lei federal e que o 12º jogador, que é o salário mais barato, olha o salário que você citou, 2 milhões pro Caleri e tal, aí falar que ajudar com migalhas de ingresso pra gente poder ir forte num jogo, aí querem fazer pressão. E aí fica os alternativos falando que a torcida é comprada aonde? A Independente fez os maiores movimentos e não caiu. São Paulo não caiu em 17 naquele jogo maravilhoso, 4-3 de virada. Quem tava lá sabe, foi fantástico, foi fantástico. Quando vocês quiserem vir, vocês vêm mais. Daqui a pouco eu converso mais com vocês.